A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título A Verdadeira Identidade do Cristão. Nós estamos encerrando a revista CPAD, esta revista que teve como propósito explicar o Sermão do Monte. Então aqui o título, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então você que acompanhou as aulas aí deste trimestre, estudou todas as lições, leu o Sermão do Monte, meditou, quem sabe você é professor da IBD, você ensinou na igreja sobre o Sermão do Monte. Agora na lição número 13, nós temos que fazer uma reflexão sobre tudo que foi estudado. Por quê? Porque na lição 13 vai falar da importância de aplicar tudo que Jesus ensinou na nossa vida, de forma prática. Então é uma lição que se volta para a aplicação prática do Sermão do Monte, não somente do Sermão do Monte, mas tudo que está nas Escrituras, que é para a nossa vida. Amém? Então, eu convido você a assistir essa aula até o final, acompanhe aqui a meditação que irei fazer nessa lição, porque esse aqui é o vídeo de destaque da lição. Então, eu vou destacar alguns pontos aqui, focando na passagem bíblica. Então, a gente vai acompanhar, porque a lição ela foi estruturada de acordo com a passagem bíblica. Então, a gente vai falar aqui do primeiro tópico, de pessoas que têm uma fé só, de palavras, que não têm uma fé de atos, no caso seja de atitude, de ações, uma fé verdadeira. Depois a gente vai falar da questão do alicerce, daquele que construiu a casa na rocha ou na areia. E por último, sobre a autoridade de Jesus. A gente vai falar dessa autoridade e vamos falar também da questão da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade, que está relacionada aqui ao tema da lição, o título da lição, certo? Então vou destacar alguns pontos aqui. Se você quer assistir o vídeo com slide em PowerPoint, na descrição tem um link para este vídeo. E também no EBD em Foco nós temos slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens. Temos slide de encerramento que resume todo o trimestre. Então esse slide também está disponível no site ebdemfoco.com. Na descrição do vídeo você vai encontrar. Qualquer dúvida é só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. 949-8409-2869. Nós vamos atender a sua solicitação. Na descrição do vídeo também tem o nosso WhatsApp. Lá você pode solicitar o material, principalmente o slide de encerramento, se você for fazer um encerramento. Só explicando, o slide da lição, ele faz parte do plano da assinatura, o slide da lição 13, assim como todos os slides, e a gente vai continuar no próximo trimestre também. Então você pode fazer assinatura para garantir os slides do próximo trimestre. O slide de encerramento, ele é gratuito, eu distribuo ele gratuitamente, você não precisa pagar nada por ele, certo? O encerramento é o resumo de tudo, tá? O slide completo, no caso da lição 13, por exemplo, já é um slide da assinatura. Enfim, acho que deu para entender, né? Vamos para o tópico 1, que diz assim: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras, tópico 1.1. Então o escritor da revista já começa citando Mateus 7, 21. Ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia. Aí ele continua o versículo, depois a gente volta para esse versículo aqui. Não vou. Aqui, Jesus está falando que muitos vão ter uma fé só de palavras. Vão chamar ele de Senhor, vão dizer que adora ele. Senhor, eu te adoro, tu é isso, tu é aquilo. Mas nem todo que faz isso, nem todos aqueles que fazem isso, vai entrar no reino dos céus. E aqui a gente pode observar que o reino é algo presente, mas também futuro. É o reino atual, mas também o reino consumado. Porque no versículo 22 ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, lá no fim de todas as coisas. Então naquele dia, muitos vão querer argumentar, muitos vão querer dizer, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive esse comportamento, eu fiz tal milagre. Então, muitos me dirão naquele dia, mas o reino dos céus também começa hoje. Então, muitos hoje, nem todos, Jesus está dizendo que nem todos hoje que chamam ele de Senhor já entraram no reino, pertencem ao reino. E naquele dia eles serão condenados. Então, a Bíblia vai condenar, não somente nessa passagem, mas em outras passagens, como a gente vê aqui o escritor citando, 1 Coríntios 4:20, 1 João 3:18, Romanos, que vai falar da questão da confissão, mas são passagens que estão reforçando a questão da prática da fé cristã. Nós não temos que amar só de palavras, como diz aqui 1 João 3,18.
Então a gente tem que amar na prática, a gente tem que fazer na prática, a gente tem que agir na prática. O que Jesus está ensinando no finalzinho do Sermão do Monte é justamente isso, que nós temos que seguir o que ele ensinou na prática, não na teoria, não só de palavras. Então chegar diante de Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Jesus está falando, isso não conta, isso não vale, se você não obedece o que eu ensino. Não vale de nada. Então essa fé só de palavras, ela é condenada pelo próprio Jesus. Mais uma vez, não estamos dizendo aqui que a confissão não é importante. De acordo com o que está aqui na revista, Romanos 10, 9 e 10, a confissão ela é importante, você tem que crer no seu coração, você tem que confessar com sua boca, tem que ter uma confissão, você passa pelo batismo, que é um símbolo, é algo externo, você participa da Santa Ceia, são todas as coisas simbólicas, mas essas coisas elas não valem de nada se você não tem compromisso com Jesus. Tem pessoas que pensam que o fato dela ser batizada, o ato do batismo, aquilo coloca nela uma vida diferente, de perdão, que, enfim, não exige um arrependimento sincero. Ela pensa que só o ato do batismo já resolve o problema. E não resolve. O ato do batismo é algo simbólico, de uma decisão que já foi tomada no coração. Então, se a pessoa não tomou a decisão no coração, o batismo não vale de nada. E depois que ela tomou essa decisão, se ela não coloca em prática, o batismo também não vale de nada. Então o compromisso com Jesus, a obediência aos ensinos de Jesus é mais importante do que todas as coisas. Não que você não vá fazer as outras coisas, mas uma vez que você obedece de fato, você não vai negar o batismo. Então esse tópico 1 aqui, ele está focado muito nessa parte prática, de nós realmente colocarmos em prática o que Jesus ensinou. Vamos lá, tópico 1.2. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é prova de fazer a vontade de Deus. Então, muitas pessoas pensam que o que vai autenticar a sua vida espiritual, a salvação que a pessoa tem, enfim, é um milagre, é algo extraordinário, é isso que vai autenticar. Então, muitos pensam que se eu realizar algum milagre é porque Deus está comigo. Por isso que Jesus disse, está bem claro aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, essas pessoas elas eram usadas. E tudo indica que elas eram usadas por Deus. Outros dizem que não. Vou só abrir um parêntese aqui, não é o propósito da mensagem, tá? Da palavra aqui que Jesus ensinou, mas o escritor da revista, o pastor Zé Gomes, no livro de apoio, ele fala assim, antes falamos das fontes por intermédio das quais esses milagres podem acontecer. Então ele vai citar aqui a fonte, qual é a fonte desse milagre? Será que esse milagre vem de Deus ou não vem de Deus? Alguns vão dizer que o milagre aqui veio de Deus, que a pessoa realizou o milagre em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus profetizou, em nome de Jesus expulsou o demônio, em nome de Jesus fez fogo cair do céu. Isso foi feito em nome de Jesus. Agora, será que de fato Jesus realizou esse milagre? Então, alguns vão dizer que sim. Não, foi Jesus que realizou. Então, a pessoa estava com a vida toda bagunçada, vivendo no pecado, não tinha compromisso, mas ao chegar diante da multidão e pregar, Deus realizava o milagre porque ele vela pela sua palavra. Então, alguns vão argumentar dessa forma. Então, mesmo o pecador sendo um ímpio, alguém que não tem compromisso com Deus, se ele fala o que está na palavra enfim, fala de Jesus, Jesus vai curar. Já o escritor da revista, o pastor Zé Gomes, ele diz que não necessariamente. Tá? Ele fala assim, é preciso saber que os verdadeiros têm sua fonte em Deus, ou seja, os verdadeiros milagres. E os pseudo-milagres têm sua fonte em Satanás. Ali citei Êxodo 7, 11 a 22, Êxodo 8, 18, falando lá do Antigo Testamento, no caso aqui Moisés, né? Tá? Os magos de Faraó fizeram o mesmo que Moisés, em relação a transformar o cajado em serpente e as águas do Nilo em sangue. Então, no caso, aconteceu algo extraordinário ali com os magos de Faraó. Só que ali tinha forças ocultas por trás e não era de Deus. E
Mateus 24, Jesus fala de falsos profetas que vão realizar muitos sinais e maravilhas. E lá em 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9, que é citado aqui no livro de apoio, Paulo falando do anticristo, fala que ele vai operar pelo poder de Satanás muitos milagres e maravilhas também. Então muita coisa vai acontecer por meio do anticristo, mas que vem de forças demoníacas. Então existe sim a possibilidade de Satanás realizar algum tipo de milagre, de acordo com o que está escrito, principalmente em Mateus 24 e 2 Tessalonicenses, só para reforçar aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Então isso existe essa possibilidade. Então pode ser que essas pessoas que chegaram diante de Jesus lá no último dia, falando assim, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, ele nunca fez nada pelo poder de Cristo, mas pelo poder de Satanás, porque essa pessoa nunca teve compromisso com Cristo. E aí o que acontece? O que acontece? Versículo 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essas pessoas sempre praticaram a iniquidade. Nunca vos conheci, está dizendo assim, vocês nunca pertenceram a mim. Vocês nunca vieram de fato a mim com arrependimento, com mudança de vida. Vocês nunca me serviram. Jesus não está falando de alguém que serviu por muito tempo e depois desviou. Jesus não está falando de alguém que, quem sabe, era muito preocupado com o reino, ajudava e fazia isso e aquilo, e aí, mas nunca teve um compromisso sério. Enfim, não, Jesus está falando assim, eu nunca vos conheci, vocês nunca tiveram pacto comigo. É basicamente isso. Resumindo a história, é isso. Então pode ser que a fonte do milagre não era Jesus, mas o próprio Satanás. Acontece o seguinte, independente da fonte do milagre, se a pessoa realiza milagre e não tem compromisso com Jesus, ela não é salva. Ponto final. Ela está enganando a si mesma, não sei. Ela é uma pessoa que nunca fez a vontade de Deus. Tá? É o que está aqui no tópico 1.3, fazendo a vontade do Pai. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não são aqueles que chamam o Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então quem tem compromisso com a vontade de Deus. Paulo fala lá em Gálatas, cito muito esse versículo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nossa vontade não deve ser feita, a vontade é a vontade de Deus. O nosso eu tem que ser mortificado, nós temos que fazer a vontade de Deus. É Cristo que vive em nós, Ele que vai nos guiar. Nós não temos mais vontade própria. Então essa é a base da salvação, a base do cristianismo. Você abrir mão do eu e seguir o que Jesus ensinou e colocar em prática o que Ele ensinou e obedecer aos seus mandamentos. Então o que vai autenticar uma fé verdadeira não é o milagre, não é expulsar demônio, não é falar em línguas, não é profetizar, não é nada dessas coisas espirituais que a gente fala, dons espirituais e tal. Não. Isso não autentica nada, nem na minha vida, nem na vida do outro, mas a obediência ao que Jesus ensinou. Tópico 2. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Versículo 24 fala assim, mas todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Jesus está falando de ouvir a sua palavra. Não é a palavra de outro, não é qualquer outra coisa, mas é ouvir a palavra do próprio Cristo. Então, quem escuta essa minha palavra e pratica, aí ele vai fazer uma comparação. A comparação aqui é muito simples, não é nada complicado. A gente não precisa nem complicar muito, precisa nem para o grego, nada disso. Tá bem claro. É semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então, quem ouve a palavra de Jesus e coloca em prática, ou seja, vive aquilo que Jesus ensinou, é prudente. É uma pessoa que consegue realmente entender o propósito do Evangelho de Jesus. E esse edificou a casa na rocha. Ele edificou sua casa em um local que ela vai resistir e não vai cair. Mas, no caso, aquele que ouve e não a cumpre, ou seja, não pratica, é insensato e edificou a sua casa na areia.
Então tem duas situações. A comparação é muito simples. Talvez Jesus trabalhou com construção de casa também, eu até falei isso no primeiro vídeo. A palavra que se traduz como carpinteiro também poderia ser traduzida como pedreiro. Já, assim, na época eles usavam a mesma palavra para os dois, até mesmo porque muitas vezes a construção de uma casa envolvia madeira, então a pessoa que trabalhava com carpintaria também trabalhava com alvenaria, no caso, construindo casa. Então, Jesus tinha esse conhecimento. E aí, em uma situação, ó, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Então teve de tudo para destruir, mas ela não foi destruída. No caso da casa da areia, né, desceu a chuva e correram os rios. Lugares que tem uma seca muito forte, geralmente os rios secam. Quando vem a chuva, a época de chuva, aí vem o rio enche. Tem lugar que a gente atravessa assim, ó, que não tem nada. Mas quando chega na época da chuva, tem rio aí com 30, 40 metros de largura, ou mais. Entende? O mesmo lugar que você atravessava que não tinha nada, de repente tem um rio largo. Então, isso aqui era a pessoa, no caso, a pessoa que não é prudente, é um insensato. Ele vai construir sua casa em um local que de repente vem o rio e leva. Vem o vento e derruba. Então, não vale de nada, é inútil. Então, ouvir as palavras de Jesus e não colocar em prática é algo inútil. Tá? Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Se você está na igreja há muitos anos, se você está na igreja ouvindo a palavra e não coloca em prática, você está perdendo o seu tempo. Tá? Você está fazendo algo inútil, é um insensato. Agora a gente vai para o tópico 3, que fala assim, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Tópico 3.1, Jesus, nosso maior pregador. Eu achei bem interessante esse tópico aqui, que ele fala assim, muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes e a boa moral. Então, essa visão de Jesus, desse Jesus que não realizou milagre, não fez nada de demais, ele só trouxe um ensino de amor, um ensino bonito, um ensino diferenciado. Esse Jesus que foi o maior psicólogo que já existiu, o maior professor que já existiu, o maior filósofo que já existiu. Esse é o Jesus que muitas pessoas enfeitam por aí e tiram o propósito da mensagem de Jesus. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, a gente olha para o Sermão do Monte, a gente está dentro de um contexto de milagres, um contexto de algo sobrenatural. A gente está dentro de um contexto aqui que Jesus ele está se apresentando como Salvador, o Redentor, aquele que veio morrer no nosso lugar, que veio pagar o preço do pecado. Jesus ele se posiciona como esse Salvador, não como um grande mestre da moral, não como um grande mestre de qualquer outra coisa por aí. Não, ele se posiciona como alguém que veio salvar e que exige arrependimento e mudança de vida. Arrependimento é abandonar o pecado, é largar o pecado e viver uma vida diferenciada fazendo a vontade do Pai. Então, não faz muito sentido a gente pegar esse Jesus que as pessoas falam por aí, porque não está de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, nós temos que olhar para Jesus como o Filho de Deus, o Redentor, aquele que veio trazer a salvação. 3.2. A autoridade do ensino de Cristo. O texto diz que quando Jesus encerra ali o Sermão do Monte, vamos dar uma lida aqui. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, Mateus 7:28. As pessoas ficaram maravilhadas com a doutrina dele, porque era algo diferente, era algo que tinha autoridade. Versículo 29, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas ensinavam repetindo o que os outros falavam. Então eles simplesmente interpretavam a fala dos outros. E Jesus não, Jesus trazia um ensino diferente. O que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, e não somente no Sermão do Monte, mas em outras passagens dos Evangelhos, é algo diferente, extraordinário, algo
que a mente humana não tem a capacidade de criar. O escritor Augusto Cury tem um momento que ele fala assim, que quando ele começou a estudar os evangelhos, ele fala assim, não tem como a mente humana criar uma pessoa como Jesus. Criar é inventar um personagem, né? Porque quando você lê um livro de ficção, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui um livro aqui, tá? Um livro qualquer. Isso aqui, O Processo do Kafka, tá? Um livro bem clássico também, bem difícil. Então, O Processo do Kafka é um livro criado. O Kafka, ele foi um grande escritor que ele criou um personagem e ele conta essa história. Então, esse personagem, quando a gente lê a história, a gente entra na história do personagem e tudo mais. Só que tudo que foi escrito aqui veio da mente do Kafka. Então, foi criado pelo Kafka. Assim como qualquer outro livro de ficção. Tem um criador por trás. Tem alguém por trás. Tá? Aqui as Crônicas de Nárnia, por exemplo, do C.S. Lewis. Então, o C.S. Lewis criou. Então, tudo que está escrito aqui no livro do C.S. Lewis, quando eu leio aqui uma frase, uma passagem do livro, que é o Aslan que está falando, que é o leão, foi o C.S. Lewis que colocou as palavras na boca do leão. Então ele foi criado. Agora Jesus, ele não foi criado por Mateus. Jesus não foi criado por Lucas. O que Jesus fez, o que Jesus realizou e os seus ensinos foram originais. Então, os estudiosos, eles podem até cogitar essa possibilidade, mas eles não conseguem provar. E eles sabem, no final das contas, que Jesus, ele é um personagem tão complexo que a mente humana não tem a capacidade de criar. A criação humana não chega a esse ponto. Então, o que nós temos registrado são as verdadeiras palavras do Deus homem. Então, esse ensino é um ensino que tem autoridade. É um ensino diferente. É um ensino que veio do céu. Não veio da boca de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Paulo. Não. É um ensino do próprio Jesus. O que nós temos aqui, as palavras de Jesus. Palavras que mudam, que transformam, que salvam. No tópico 3.2 ainda, a gente fala da autoridade, né? Jesus fala lá em Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada. Então ele tem autoridade para tudo, inclusive para esse ensino diferenciado. No tópico 3.3 fala assim, Jesus como nossa identidade. Então, numa perspectiva a respeito das doutrinas das últimas coisas, João chega a dizer que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, nós estamos numa caminhada em que o objetivo é ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí, na consumação, nós seremos semelhantes a ele. Então, hoje, já participamos do reino de Deus. Já estamos no reino, já temos que andar diferente, já temos que agir diferente. A gente não tem que esperar chegar no céu para atingir a perfeição e tal. Não, eu já procuro isso hoje. Jesus já falou anteriormente, sede perfeitos, aqui dentro do Sermão do Monte, do contexto do Sermão do Monte. Então nós já temos que ter uma vida diferenciada, antecipando a glória que vai ter lá na consumação. Então muitas bênçãos, as bênçãos da salvação, vamos colocar assim, que a gente almeja céu e tal, e viver para sempre com Deus, comunhão com Deus, a gente antecipa essas bênçãos para hoje. Então lá na eternidade você vai ter uma comunhão perfeita com Deus, mas hoje você já pode ter uma comunhão com Deus. Lá na eternidade você vai ter uma comunhão perfeita com seus irmãos, com o próximo, mas hoje você já pode ter comunhão com seu irmão. Porque se você não tem comunhão com seu irmão hoje, como é que você vai ter na eternidade? Não faz sentido. Você antecipa as bênçãos da eternidade para hoje, provando o quê? Que você já está no reino de Deus. Então tudo que a gente faz na eternidade vai ser perfeito, vai ser pleno, mas já existe hoje aqui. Então você já tem que colocar em prática o Sermão do Monte. Você já tem que olhar para o Sermão do Monte, ler Mateus capítulo 5, 6 e 7 e já colocar em prática na sua vida. O que você não fez ainda? O que eu não fiz ainda? Por isso que Paulo fala lá, 1 Coríntios 11, no contexto da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que fazer uma análise de nós mesmos. Será que eu sou obediente ao que Jesus ensinou? Será que estou colocando isso em prática? Será que eu estou me submetendo ao senhorio de Cristo? Ou é simplesmente de palavras? Ou simplesmente eu vou chegar naquele dia e falar, Senhor, Senhor, né? No teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo.
E aí Jesus vai chegar para mim e falar assim, ó, apartai de mim, porque eu nunca te conheci. Então eu tenho que refletir sobre isso. Será que eu estou na igreja, de fato, como alguém que tem compromisso com Cristo? Ou eu estou lá só adorando de palavras? Então o evangelho é mudança de vida, é transformação, é atitude, é ação. A ideia é essa, que nós possamos agir de maneira diferente, não por palavra. Falar é muito bonito, eu amo o próximo, eu faço isso, eu faço aquilo, todo mundo fala. Agora, fazer na prática é diferente. Foi o que Jesus nos convidou a fazer aqui no final do Sermão do Monte. Amém? Então eu encerro aqui e, mais uma vez, reforçando, aí para o próximo trimestre, nós vamos começar já a postar as aulas do próximo trimestre. Estou com um projeto de postar as aulas antecipadas. Fiz isso uma vez, aí parei e voltei agora a fazer as aulas antecipadas, ou seja, o objetivo é postar todas as aulas até a lição 13 com antecedência, dando dicas de material e tal para você se preparar com antecedência. Então, fique atento nas postagens aí do YouTube, nas nossas redes sociais, no WhatsApp. Se você não participa do grupo do WhatsApp ainda, pode participar. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, tem também o link que te manda direto para receber o conteúdo e o link do grupo. Certo? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. A paz do Senhor, até a próxima aula.